te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade bendita. Pedimos que Arcanjo Miguel acione todo dispositivo para que haja alegria, harmonia, paz, luz, amor, proteção, aqui e em toda a nossa caminhada. Que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por iniciado mais esse bendito encontro, dando todos juntos, graças a Deus. Então, tenhamos uma boa noite. Vamos começar falando de religião. É sabido, através da espiritualidade, que o grande entrave, o grande problema do despertar da humanidade foi exatamente essas religiões. Também é sabido que Jesus não foi católico, Buda não foi budista e nem Maomé foi muçulmano. Todos trouxeram a mensagem do amor, de uma conexão sincera com o Pai. E devido a interesses filosóficos de poder, cada um distorceu aquilo que achava que era certo nas Escrituras, principalmente a Igreja Católica. Vem distorcendo. No início, quando Jesus explanava para os seus discípulos, seus apóstolos, ao vivo e a cores, segundo o livro de Urante, segundo a espiritualidade, os apóstolos não entendiam. Precisava repetir várias vezes para que eles pudessem entender o que Jesus estava querendo saber. Passaram 7 anos do desencarne de Jesus e aí começaram a escrever as Escrituras, segundo não sei quem, segundo não sei que lá, e daí foi parar esses pergaminhos para a biblioteca de Alexandria. E depois de tantos anos, 100, 200, 300 anos, houve uma guerra e que puseram fogo nessa biblioteca e alguém pegou alguns pergaminhos e saiu correndo e caiu na Igreja Católica. E aí, no século XII, o Papa Inocêncio, ele reuniu através de um conselho de Latrão e para modificar, para distorcer o que estava dito por Jesus, ainda segundo não sei quem, segundo as distorções. E aí esse Inocêncio já começou a distorcer e a maior aberração que ele pôde cometer foi tirar a reencarnação e colocar a ressurreição, fazendo com que a maior parte da humanidade não acreditasse em reencarnação. Não acreditando em reencarnação, não acredita em causas e efeitos. Não acreditando em causas e efeitos, eles se tornam espertos. Eles dizem em alto bom tom: o mundo é dos espertos. Quem não aproveitar, passa por bobo. Se eu não roubar, se eu não defender o meu lado, o outro vai fazer e eu vou ficar debaixo da ponte. Esse é o entendimento graças a essas distorções. E esses teólogos, eles estudam muito a fundo nas distorções, onde não tem argumento. Qualquer um que vai falar alguma coisa, eles não aceitam, porque acha que aquilo é certo, acha que aquilo é verdadeiro. E
E assim vai caminhando a humanidade, sendo iludida, sendo subjugada, manipulada, e eles aproveitam dessa ignorância que muitos se encontram para subjugar, manipular e ter poder e acharcar. E também lá por em torno de 1500 apareceu um ser que começou a prestar seu serviço na Igreja Católica, chamado Martim Lutero. Esse Martim Lutero começou a perceber as falcatruas, a desonestidade, as hipocrisias através das indulgências. Então, essa indulgência fazia com que os pobres davam dinheiro e meio que quem não desse era um herege, se tornava um herege, era excomungado. E assim começou a fortuna cada vez mais dessas igrejas, até que esse Lutero teve força suficiente para sair, e se não tivesse muito apoio com ele, e se não tivesse muita determinação e muito conhecido, a igreja teria matado também esse Lutero. Ele saiu e aí começou o protestantismo. Aí surgiu os evangélicos, os batistas, tudo em função de descobrir as falcatruas que existiam na Igreja Católica. E nós hoje percebemos o quanto de religião existe por aí, principalmente aqui no Brasil. Cada uma com seus interesses filosóficos, poucas com devoção. E segundo o plano espiritual, disse que já está com os dias contados. Essas religiões se tornarão aqueles homens de boa fé, de coração puro, estarão conectando com Deus através de uma religiosidade. E o que vem a ser uma religiosidade? É de acordo com tudo que foi vivenciado, tirando tudo aquilo que foi aproveitado numa conexão sincera com Deus, através do amor verdadeiro, e aí tem uma religiosidade, não uma religião, porque se continuasse assim, nós nunca teríamos possibilidade de ter uma conexão sincera com Deus, sem barganha, esperando milagres externos, querendo que o representante maior de Deus, que eles se julgam assim, eles têm o poder de perdoar outra pessoa, eles têm o poder de afastar o demônio da pessoa. Quanta ignorância, quanta falsidade, quanta mentira, tudo em função de poder, poder. Hoje a gente vê o reflexo de tudo isso. A maior parte das religiões, a maior número de cada religião, maior participante de cada religião, tudo voltado a ter poder, a ter ganância do dinheiro, tudo voltado à mentira, aos falsos profetas. Hoje a gente tivemos recentemente no Japão e pudemos perceber shintoísmo, budismo, confucionismo, cristianismo, hinduísmo. Nós temos lá em Israel judaísmo, cristianismo, islamismo, e aqui no Brasil nem se conta nem se sabe quantos segmentos religiosos existem. E essas crianças cristal, essas crianças de luz, estão chegando e estão trazendo uma boa nova em relação a uma conexão sincera com o Pai. E, segundo a espiritualidade, vai dar uma guinada, um spin nesses conceitos e paradigmas
que fora estabelecido através de dogmas, sectarismos desses segmentos religiosos. Então, esses falsos profetas estarão acumulando muito karma. Muitos fazem isso por ignorância, por não querer contrariar os segmentos, não tiveram coragem, como esse Martinho Lutero teve, e tantos outros que caíram na real e saíram dessa hipocrisia. E o que nós devemos fazer? Nós queremos uma conexão sincera com Deus, ter isso como uma experiência para o nosso fortalecimento. Não queremos julgar, criticar, queremos mudar nada, porque nós não temos essas condições. Nós precisamos tirar lição disso tudo, e o plano espiritual nos aconselhou, todas as vezes que tocássemos nesse assunto, que pudéssemos expressar através da fraternidade, para que muitos que queiram possam estar fazendo uma reflexão, não a título de julgamento, nem crítica, e nem ninguém está aqui para brigar, para querer mudar. Cada um muda no seu tempo, na sua hora, mas ninguém deve ficar barrado dessas informações. É muito importante que tenhamos essa consciência para que possamos passar por crivo da razão e discernimento, para saber o que realmente a gente quer em relação a uma conexão sincera com o Pai. Porque até hoje só barganha. Venha até nós que afastaremos o demônio, traga o seu dízimo que terá prosperidade, e assim vai iludindo. Reforma íntima, burilamento, fica longe dessa consciência coletiva da humanidade, graças a esses segmentos religiosos. E se intitulam ungido, representante mor de Deus. Venha até nós que perdoaremos o seu pecado. Quantos equívocos! Alguém tem alguma pergunta a respeito? Existem seres intraterrenos? Existem intraterrenos e intraoceânicos junto de nós aqui, em outras dimensões, outras vibrações dimensionais. Por que a gente não vê? Porque a gente está limitado a uma energia condensada. A gente não vê e tem acesso a outra dimensão, porque nós vibramos numa terceira dimensão ainda. Quando nos tornarmos seres multidimensionais, adquiriremos maestria de perceber além dessa dimensão, numa clarividência viajoura, no desdobramento consciente. Por que a NASA não acha vidas fora do planeta Terra? E nunca vai achar nesse tipo de vibração, não. Porque ela vai através da razão, ela não vai através das conexões com o plano superior da luz. Quando se conecta com a luz, aprende a fazer um desdobramento consciente dos seus corpos superiores e vai perceber uma colônia espiritual em cima de cada metrópole, vai perceber o intraterreno, intraoceânico, tudo que os olhos humanos não conseguem perceber, mas precisa sair dessa dimensão e ir para uma oitava superior para acontecer isso. Por que muita gente vê naves espaciais? Segundo também o plano espiritual, é um histerismo coletivo através da supraconsciência. Então as pessoas plasmam aquilo e acham que está vendo, e acham que aquilo é real. Mas o outro viu, é um histerismo coletivo. E com isso, eles explicaram que médios muito sensitivos, principalmente executando uma missão,
tem possibilidade de ver a Merkabah. O que é Merkabah? É um corpo de luz, é um veículo de luz, aonde pode ver no desdobramento consciente. Por isso que não vê esses irmãos intraterrenos, intraoceânicos. Ok? Eles são seres espirituais, né? São seres igual a nós, mas só que numa dimensão diferente, superior. Igual a nós. Mas tem dimensões sobre dimensões, nós estamos na terceira dimensão, vibrando na terceira. Quando a Terra se sutilizar mais ainda daqui 1000 anos, nós estaremos vibrando numa oitava superior, já com todos um cabedal para conectar com a espiritualidade, com consciência. Enquanto isso, a gente fica limitado nessas paixões, desejos, má ilusão, numa hipnose mental, dando valor na irrealidade. Tudo isso é irreal, é plasmado, é uma energia condensada para que possamos ter uma experiência. Então, a gente não vê além disso aqui, por causa das nossas limitações. Ok? Mais alguém? Adão e Eva, eles realmente existiram, né? Não foi assim, desse jeito. Não foi. Ninguém comeu maçã, ninguém foi isso. Isso é uma metáfora. Quando tem vontade de perceber a mecânica dessa criação, esse livro de Urântia é um livro muito bom para isso, é o menos distorcido segundo a espiritualidade. Livro de Urântia chama-se. Esse aqui. Tem a vida de Jesus, desde antes de nascer, depois desencarnou, tudo direitinho, tudo explicadinho. Aonde ele foi, na adolescência, ele saiu lá de Israel, foi para o Egito e um monte de coisa, explica. Então, aconselho dar uma lidinha. Nosso grupo estudou durante 5 anos esse livro. É um livro que precisa de uma luneta para enxergar as letrinhas e tem 2.099 páginas. É cansativo. Cansativo assim, porque é muito conteúdo. E nós tivemos sorte de ter a ajuda do plano espiritual, tudo aquilo que nós tínhamos dúvida, a gente ia levando para o plano espiritual e ele ia nos esclarecendo. Mas não que com isso, cada um que queira, é só pedir com fervor e seguindo as suas intuições que vai decodificando. Isso é sinceridade de propósito. Quando tem sinceridade de propósito, o cosmo conspira. Agora, quando tem interesse de ficar livre dos problemas, que é o que mais essa humanidade quer, ficar livre dos problemas. Eu vou procurar Deus porque eu estou com problema. Não, eu vou procurar Deus porque eu tenho o maior prazer de conectar com esse Pai Criador, esse Pai misericordioso. Primeiro é o reino de Deus, sua justiça, e depois tudo mais será dado como acréscimo. Então, dessa maneira, a gente começa a trabalhar com sinceridade, não acreditar em milagre externo, não acreditar em santos, acreditar em seres de luz que deixaram legados. Madre Teresa de Calcutá, Krishna, Buda, Dalai Lama, Sat Sai Baba. Eles não querem o nome de santos, querem seres irmãos nossos que vieram nos ajudar. Agora, idolatrar, porque viu isso, porque viu aquilo, a fé aumenta tanto, é uma fé cega, é uma fé que só quer ficar livre dos problemas. Autoconhecimento não. Eu quero receber do plano superior da luz intuições para que eu consiga encontrar um caminho para que eu possa
adquirir mérito de conquista, para que eu possa transmutar todos os sentimentos negativos, me conduza para um lugar onde eu possa aprender. Isso é pedido de sabedoria. Ai, Pai, afasta o mal de mim. É isso que as religiões ensinam. Venha até nós, traga seu dízimo, afastaremos o mal de você, te perdoaremos, e com o dízimo que você trouxe, diretamente proporcional à prosperidade que você vai ter. Isso. Fica iludindo, e as pessoas que necessitada, limitada nos seus conhecimentos dos princípios divinos, fica iludida, fica subjugada, manipulada. E eles se enriquecendo, um mundo pobre, um mundo carente de alimento, e os que dizem ser representante maior de Deus, bilionário, trilionário, quatrilionário, quinquilionário, sei lá o quê, que não tem mais aonde colocar dinheiro nas suas instituições. Hipocrisia. Uma igreja católica que se diz representante de Deus, uma infinidade de padres pedófilos, quando descobre eles transferem de uma igreja para outra, para calar a boca, para a imprensa não falar, e continua fazendo outra igreja. Hipocrisia. Precisa de ajuda esse irmão que está num processo doentio. Não ficar enganando os outros que é representante de Deus. Ele precisa mais ajuda do que aqueles que vão pedir ajuda. Essa é a hipocrisia. Graças à conivência, graças à ignorância que se impera. Muitos poucos querem se autoconhecer, muitos poucos querem conectar com Deus para se autoconhecer, querem conectar com Deus só na hora das aflições, na hora da ajuda para afastar o mal, mas continua fazendo mal, continua pensando no mal. Hipocrisia. Acende velas de 3 metros de altura para o anjo guardião e fica falando mal dos outros, não perdoando. Hipocrisia. Isso é conexão sincera com Deus? É hipocrisia. Assim nós vamos devagarzinho nos conscientizando, diante desse cenário todo, não exercitemos ou não pratiquemos a crítica, o julgamento, só tiremos lições para a nossa melhora, que precisamos de muita dessa melhora. Porque quem julga se acha o rei da cocada preta, que sabe de tudo é nada. Todos nós estamos num processo de aprendizado, todos nós nos encontremos de muita ignorância ainda, mas quanto mais a gente expandir a nossa consciência em lugares altruísticos, em leituras altruísticas, em trabalhos altruísticos, mais condições a gente temos de não nos envolvermos ou deixarmos de sermos influenciados pelos falsos profetas. Aí, ao invés da gente ficar com raiva, ressentido desse procedimento, a gente vai mandar muita luz para as igrejas, para os templos, para as sinagogas, para Brasília, para todo lugar. Ao invés de a gente ficar com raiva, ficar discutindo, traumatizado, revoltado, muda de cenário. Nós vamos aproveitar essa escola bendita que o Pai nos concedeu. Perguntas? Então vamos. Princípios religiosos. Ressurreição significa ressurgir. Termo usado para designar subida, ascensão aos céus divinos pelos adeptos da Igreja Católica. Sabendo que não criei uma religião, o catolicismo, isso é mensagem de Sananda, Jesus. Sabendo que não criei uma religião, o catolicismo, como atribuir a mim o termo? Essa palavra foi escrita pelos homens
eu ascendi aos céus? Sim, pois como poderia permanecer nas esferas astrais do meu amado planeta, onde terminei minhas auto-outorga? Então, quem não sabe o que é auto-outorga, cada ser de luz se auto-outorga para cumprir sua missão. Um exemplo de Sat Sai Baba. Ele se auto-outorgou de ficar nesse planeta em 3 encarnações. A primeira como Shirdi Sai, a segunda como Satya Sai, a terceira como Prema Sai, que ainda não encarnou, não sabemos quando encarnará. Então, ele cumprindo essas 3 missões auto-outorga, ele passará de nível moroncial para nível espiritual. Então, ele sairá da morôncia e entrará no plano espiritual, não podendo mais encarnar no corpo físico. Jesus é um ser avonal. Nós estamos como seres mortais ascendentes. Seres mortais ascendentes é que tem ciclos, nasce, cresce, experimenta, envelhece e muda de ciclo. E assim nós vamos retornando da onde fomos criados, de Avona, do paraíso, cheio de conhecimento e sabedoria, nos tornando seres absolutos, que por sua vez, quem foi criado em Avona são micas criadores, porque o Pai cria um espírito, e os micas criadores dão forma a essa energia, que é criada pelo Lord Metatron, criador dos elétrons. Então, os micas dão forma e criar animais, corpo humano, tudo isso modulando uma energia, mas o espírito é o Pai que cria. Então, esse mica criador, ele veio para assumir a soberania do universo local de Nébadon, nosso universo local. E para isso ele precisava de 7 auto-outorga. Ele cumpriu com 6 auto-outorga fora da Terra, e a última ele escolheu o planeta Terra para encarnar Jesus, que seu nome cósmico é Sananda. E ele escolheu essa última auto-outorga e veio passar 33 anos. E demorou uns 1000 anos para baixar suas vibrações para adentrar no corpo humano. 1000 anos terrenos. E com isso ele terminou a sua auto-outorga, 7 auto-outorga acabando aqui, e ele voltou para assumir a soberania do universo local de Nébadon. Foi essa a missão de Sananda. E estando aqui, ele deixou esses legados, ele veio trazer a boa nova, ele veio modificar, ele veio trazer esclarecimento sobre o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento falava de um Deus punitivo, de um Deus que castigava. E esse novo, Jesus veio explicar que cada um segundo as suas obras. Então não é Deus que castiga, somos responsáveis pelos nossos pensamentos, palavras e ações e alimentação. Então, além de todo o amor, de toda a orientação do amor incondicional, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, se não todos vós, explicando esse amor sem condição, incondicional, ele veio cumprir sua auto-outorga. Então, vamos voltar ao trechinho. Eu ascendi aos céus, sim, pois como poderia permanecer nas esferas astrais do meu amado planeta, onde terminei minhas auto-outorgas? As referências aos termos reencarnação e ressurreição foram impressas por pessoas em livros ditos sagrados, que constituíram as bases das religiões católicas.
para tentar as referências aos termos reencarnação e ressurreição foram impressas por pessoas em livros ditos sagrados que constituíram as bases da religião católica. Então, conforme eu expliquei, que no século XII, esse Papa Inocêncio, ele fez um conselho do Latrão. Ele reuniu seus asseclas e modificou muita coisa que estava já distorcida. Então ele distorceu mais ainda, e uma delas, essa reencarnação, ele tirou porque ele queria prender, queria manipular, subjugar os seus fiéis, para não trazer a compreensão da reencarnação, ele tacou a ressurreição, fazendo com que seus fiéis não acreditassem em reencarnação. Muitas religiões se baseiam nas escrituras sagradas e não apenas os católicos as possuem, a Bíblia, como também os muçulmanos possuem o livro sagrado Alcorão, cujo conteúdo é atribuído ao profeta Maomé. Os judeus se fundamentam no Torá e no Talmud, assim como os hindus nos Vedas e assim por diante. Todas as bases de uma religião têm necessariamente um líder identificado como um ser mais evoluído por seus seguidores. Esses seguidores transformam seus ensinamentos em regras que direcionam o comportamento e as aspirações dos mesmos. Como as religiões prendem aqueles que das regras precisam para procederem na vida. Os seres mais evoluídos não necessitam de grilhões, e sim da liberdade interior adquirida ao longo da sua caminhada evolutiva. Esses sabem discernir o que os prenderiam e seguem seu caminho com a leveza e certeza interna de estarem realizando o certo. As aspirações e convicções íntimas ditam o caminho a seguir. Na nova era, não haverá religiões que aprisionem os seres pensante às suas pregações. Cada um conhecerá o seu potencial divino e se conduzirá seguindo os princípios da ética, da moral e do amor incondicional. A lei de ação e reação não terá lugar, pois os seres da nova era serão evoluídos o suficiente para realizarem suas missões com o amor e a paz, liderando suas ações. Mesmo os mais convictos de suas bases religiosas, presos aos dogmas e rituais ditos sagrados, possuem a oportunidade de entrarem em contato com novas ideias. Os mais rígidos as rejeitam e os mais flexíveis terão a oportunidade de fazerem reflexões, o que as crianças cristal estão trazendo. A cada um as suas obras. Aqueles que estão abertos poderão se beneficiar. Entretanto, o nosso Pai que está no paraíso não pressiona nenhum filho seu e pacientemente espera que todos possam abrir os olhos da alma para as realidades divinas. Eu vos abençoo, querido e amado Mestre Sananda. Então, cada um vai encontrando essa conexão sincera com o Pai, cada um vai percebendo como se sente, feliz ou não, nessa conexão.
Quando é sincera, se sente feliz. Quando não é sincera, que busca essa conexão com o Pai só para afastar o mal, só para livrar dos problemas, não tem significado de vibrações energéticas. Não sente, não percebe, não tem uma conexão prazerosa com Deus. Então, à medida que nós vamos nos sutilizando, crescendo espiritualmente, cada vez mais vai aumentando essa conexão sincera com o Pai. Aí o amor vai bastando. Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá: te satisfaz só ficar cuidando das doenças infecto-contagiosas, dia, noite, anos e anos? Ela falou assim: o amor me basta. E vai percebendo que esse amor transcende qualquer outra coisa que a mente humana possa imaginar. Vamos chegando. Chega mais rápido quem se esforça mais, quem pesquisa, quem se autoconhece, quem faz reflexões diárias, quem trabalha na fraternidade, quem vai eliminando os rituais, os gestos, as oferendas, vai diminuindo, vai tendo uma conexão sincera com o Pai. Nós percebemos nessas conexão com Deus, servindo a Deus e a Mamão, médio altamente despreparado, numa ignorância espiritual, se rolando no chão, agindo no astral inferior, deixando que aquela energia tome conta dele. Quanto mais sutil for o médio, menos ele vai deixando essas manifestações tomar conta. Fica um processo sutil. Numa incorporação, nem percebe que está incorporado. E assim vai indo, essa conexão sincera e prazerosa, essa conexão sem rituais, sem magias, sem mitos, sem rosário, sem terço, sem crucifixo. Porque colocar Jesus no peito é fácil, agora ter peito para vivenciar os ensinamentos de Jesus é que são elas, poucos têm. Então nós vamos devagarzinho percebendo tudo isso, nessa conexão sincera com o Pai. Perguntas? Um espírito superior, quando ele encarna, digamos que ele encarne na Terra para cumprir alguma missão, ele está sujeito às tentações ou não? Não, vamos citar o Sat Sai Baba, que é um ser que pode encarnar na Terra, que está no último escalão, podendo escalar na Terra. Por quê, Útil? Porque na Morôncia existe 7 níveis, cada mundo das mansões, 7 níveis, mundo moroncial, 7 níveis, mundo espiritual, 7 níveis. Então o Sat Sai Baba está no último nível da Morôncia. Essas crianças cristal que estão chegando estão no 4º nível, algumas no 5º nível da Morôncia. Então, crianças de alto teor vibratório, muita luz. E um exemplo, o Papa mais evoluído que teve até hoje foi João Paulo. João Paulo estava no início da Morôncia, bem abaixo dessas crianças que estão chegando, para ver a diferença, para só se situar. Baba está no último nível. Então, eles vêm, eles encarnam, eles usam mais da compaixão do que a emoção. São seres que não têm processo kármico, são seres que estão aqui sem fazer parte disso aqui. São seres que não dependem das coisas terrenas para ser feliz. O amor já está transbordando, ele se alimenta desse amor. Então, para esses seres altamente evoluídos, não tem diferença o local externo, não tem diferença. Muito pelo contrário, quanto mais denso, mais possibilidade dele ajudar. Então, nós, no nível que nos encontremos, a gente absorve mais a negatividade de fora do que a felicidade de dentro. A gente deixa
muitos seres de fora roubar nossa felicidade por causa do envolvimento emocional, por causa da não aceitação, resignação, paciência, fé, por tudo isso, por causa da ignorância. Eles não, eles vêm já bastante firme no seu propósito e não recua, porque não tem tentação, não tem seres que agem nas aberturas dos fracassos, porque eles não têm fracasso. Não tem. Eu perguntei se há possibilidade de uma criança de luz, essas que estão vindo, das Pleiades, se tem possibilidade delas desviarem para se tornar um ser trevoso. De hipótese nenhuma. O que pode acontecer é ela demorar um pouco mais no seu despertar devido à falta de ajuda no ambiente que ela se encontra. Então ela pode demorar um pouquinho mais no seu despertar, mas não que com isso vai fazer com que ela regrida, com que ela se torne um ser trevoso, de hipótese nenhuma. Aí eu também perguntei, mas não existe o Lúcifer, não era um anjo? Anjo que caiu? Ele falou, se caiu não é anjo, ele não era anjo. Porque quando se torna um anjo não cai. Se ele caiu, ainda ele não estava num processo evolutivo, ele estava numa oitava superior, mas não como anjo. Mais alguém? No caso, a pessoa que cultua, que tem por hábito apreciar alguns prazeres da carne, é um ser trevoso? Veja bem, nós estamos numa tridimensão ainda e estamos experimentando. O prazer da carne, ela está aí porque existe a necessidade dessa experiência. Existe um ditado que diz assim, quanto mais vos é dado, mais será cobrado. Quanto mais experiência você tem e reincidir naquele processo, mais essa consciência vai te punir. Então, quando começar a te incomodar, quando você exerce uma relação sexual por instinto, por necessidade fisiológica e não há amor, aquilo devagarzinho vai te incomodando, porque você vai adquirindo uma consciência daquilo. O sexo é sagrado, o sexo foi feito por uma criação. Então, nós precisamos sempre usar como amor. E quando se usa por necessidade fisiológica, a tendência é se tornar um tarado, quando não tem amor. E isso que é a explicação do plano espiritual. Porque quando é por instinto, esses animais, eles não raciocinam, mas desejam, eu estou me relacionando pelo procedimento sexual. Agora tem procedimento de drogas. A pessoa começa a experimentar droga, ela não é excomungada pelo pai, o plano espiritual não vai abandoná-la porque ela está fazendo aquilo, vai amá-la muito mais, porque são os doentes que precisam de médico. Agora, ela vai ter que reparar esses erros, porque toda ação gera uma reação na mesma proporção. Toda semeadura é livre, a colheita obrigatória. Mas a luz está em cima, incentivando, tal, intuindo, pô, isso não é bom. A consciência vai percebendo, você está usando aquilo, uma hora se faz mal, puxa vida, eu estou atrapalhando minha evolução, estou atrapalhando aqueles que estão no meu convívio. Aquilo vai ter uma consciência, vai fazendo com que você saia daquele processo. E devagarzinho vai reparando esses erros. Então, o prazer da carne se torna relativo. Quando você está experimentando, não conhece e foi ingênuo na escolha, é aceitável. Agora, quando você conhece as consequências
Isso são experiências. Quanto mais vos é dado, mais será cobrado. Quanto mais eu expando a minha consciência em relação a uma experiência, mais essa consciência vai me cobrar. Não é Deus que me põe. As leis terrenas, ela é completamente distorcida na sua maioria. Quando uma pessoa comete um erro, ao invés de trabalhar na recuperação, que seria o certo, não joga numa prisão. Hoje em dia, a pessoa que entra lá sai mais bandido ainda, convivendo com uma comunidade inadequada para queira crescer. Então não tem uma escola, não tem uma educação, não tem um amparo maior como deveria ter. Então, essa é a lei terrena. A lei divina é cada um segundo as suas obras. Não tem remédio. O remédio não tem barganha. O remédio para essa doença é reparar os erros. É o amor cobrindo multidões de pecados. Eu venho nessa encarnação para diminuir um pouquinho das besteiradas que eu fiz lá atrás. Mas eu não me esforço, eu não estou nem aí para uma expansão consciencial, não estou nem aí para conhecer as leis divinas. O que ocorre? Eu acrescento mais dívida, mais processo kármico. Cada encarnação vai sendo mais difícil. Aí a pessoa um dia fala assim, eu sou azarado. Não, nós somos acomodados. Nós somos, muitas vezes, falta de autoconhecimento das leis internas, divinas, da nossa consciência. Tudo isso por causa da ignorância. O que mais? Mais alguma coisa? Então vamos ver. Celso. Oi. O que o plano espiritual fala sobre os autistas? Autista? Então, Alzheimer, autista, todos esses processos é um reparo. É um reparo, um aprendizado, é uma forma que o plano espiritual percebeu que o ser poderia se melhorar, se resgatar. E a maior parte das vezes é escolhido pela própria pessoa. Raramente vem como uma expiação ou numa reencarnação compulsória. Raramente. A maior parte é escolhido por determinadas, por pessoas que, junto ao Conselho Kármico, percebe, é mostrado, tira do véu do esquecimento, é mostrado suas pendências, e esse ser escolhe de passar por essas vicissitudes. Quem está junto também tem um processo, um cronograma muito bem elaborado para que possa juntar o útil ao agradável. Tanto os familiares reparando e crescendo e se fortalecendo, quanto a pessoa. Então é amor e amor é o maior remédio. Além do amor, entra a psicologia, entra um monte de coisa para ajudar nesse processo junto com a medicina terrena. Mas o que resolve mesmo é o amor, sobre todos os aspectos, sobre todas as enfermidades, sobre tudo. É o nosso aprendizado que necessita do maior remédio do mundo, que é o amor. Na época de Jesus, o vinho ele era fermentado, né? Então ele tinha álcool. Nas festas que ele ia, ele tomava o vinho? Não me falaram nada disso. No livro de Urântia não fala disso, não. Ele, com 13 anos, ele dava palestras na sinagoga, e ele falou que não precisava matar carneiro para oferecer para Deus aqueles rituais, com 13 anos. E também tomar uma tacinha de vinho não vai alterar
Nada. Agora, beber 1 litro de vinho vai alterar. Aí tomar uma cervejinha, uma latinha de cervejinha, dificilmente vai alterar. Você vai ficar fora de si. Tem aquelas dosagens que a polícia faz que sabe até onde não tem um efeito colateral. Então, se a pessoa tomar todo dia, se torna viciada. Tudo que é vício não faz bem. Então, tudo que é um prazer e não se torna um vício e que não faz mal, não tem problema. Agora, se a pessoa for um médio, aquilo pode atrapalhar na sua canalização, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que a gente pede, principalmente na cirurgia espiritual, em trabalhos mais sutis, a gente não coloca seres que não são vegetarianos e que fumam ou bebem, não tem essa possibilidade, por causa da energia que é modulada muito sutil. Então isso atrapalha um pouquinho, mas da pessoa que não tem esse compromisso de uma predisposição sobre fatores extrasensoriais, a espiritualidade falou que não tem. Tudo que é exagero é que pega, tudo que sai fora da sua plena consciência, exagero, não pode. Então as pessoas que gostam de um vinhozinho, tomam uma tacinha, uma vez por semana, uma coisinha assim, não tem problema. Agora, se for todo dia, vicia. O dia que não tem, fica codependente daquilo. Isso não pode se tornar um vício, não pode se tornar uma codependência. É isso que é explicado. O que mais? Então, nova era. O que caracteriza uma nova era? Com toda certeza, a mudança moral, social, ética e espiritual pautada no humanismo, respeito, ordem, responsabilidade e amor. É preciso compreender que a nova era não se constituirá uma religião, igreja, seita, templo ou sinagoga, mas uma nova forma de pensar, sentir e agir de uma humanidade encarnada e desencarnada. A nova era será da conscientização coletiva para buscar a verdade, seja de ordem espiritual, filosófica, dogmática ou moral. No advento da nova era, existirá apenas uma só postura mundial, uma só religiosidade e um só governo que auxiliarão toda a humanidade se manter unida, coesa e consciente dos seus deveres e direitos. No entanto, será preciso que toda a coletividade humana, encarnada e desencarnada, se esclareça e se sintonize com a própria consciência cósmica. Será necessário também que todos transmutem a negatividade, o pessimismo, o orgulho, a vaidade, a ambição e o ódio em sentimentos de amor ao próximo. Infelizmente, catástrofe, guerra, doença, fome, crueldade e violência ainda fazem parte desse período de transição entre o velho e o novo modo de pensar, escolher e agir. Porém, que tais transtornos não sejam motivo de angústia e sofrimento, que sejam apenas benditas alavancas de renovação, elevação e progresso. A coletividade humana, ao longo da sua caminhada evolutiva,
desenvolveu obsessiva procura por sua verdade, usando diversificados cultos religiosos. Mas o fanatismo e a mentira dos conceitos, dogmas ensinados, obstruiu e impediu as almas de se libertarem do coletivo da ignorância espiritual. Felizmente, a mentalidade da nova era vai permitir a todos conhecer que não são seres pecadores, mas apenas almas que precisam quitar seus débitos, que o sofrimento não é castigo, Deus não julga, absolve ou premia ninguém. São suas leis impessoais de causas e efeitos quem obriga cada um a colher apenas o que semeou no jardim do seu coração. É triste observar que as religiões ensinam que Jesus derramou seu sangue para livrar a humanidade dos seus pecados. Quanta ilusão, quanto erro. Nova era, humanidade renovada. Na terra só habitarão bons espíritos que já vibrem no bem comum. Aqueles que praticam o mal pelo mal e que não tiveram seus corações tocados pelo amor, emigrarão para mundos incompatíveis onde poderão ajudar a complementar justiça, ordem e paz. Essa imigração começou há tempo. Em verdade, a regeneração da humanidade não exige uma renovação integral de todas as individualidades que a compõem. Basta que elas expressem conceitos morais e espirituais compatíveis com os preceitos de uma nova era de amor e paz. Isso quer dizer, nós não vamos sair daqui voando como anjinho. Nós vamos sair com algumas pendências, ou várias pendências, mas não essas grosseiras que ainda imperam em cada um de nós. Sabe? Ódio, orgulho, vaidade, ostentação, procrastinação, maledicência, inveja, ciúmes, arrogância, prepotência, e aí vai. Está cheio desses sentimentos negativos. Celso, como que a gente pode perceber a energia sutil e vivenciar mais isso? Como pode perceber se a energia está sutil e se beneficiar disso? Bom, em primeiro lugar, quando você passa de um lugar ou vai num lugar, se a energia é densa, você fica incomodado, você fica dormindo, desinteressado. Tem pessoas que são médios de transporte. Tem pessoas por onde passa e vai com qualquer casa de luz com devoção, eles levam muitos seres para ser ajudado. E fica um pouco incomodado. Alguns acham que aquele local não é legal, mas é a energia que está com eles para ser direcionado. Enquanto não são direcionados, fica no seu campo, sentindo aquelas vibrações. E depois, devagarzinho, vão sendo encaminhados, se não querem seguir, vão sendo obrigados a sair do local. É onde a pessoa vai se sentindo mais leve, mais tranquila e sai mais leve do que entrou. Tem essa característica também. E tem outro aspecto que a pessoa não vibra. Tem pessoas que precisam estar ainda no astral inferior, fazer despacho, oferenda. Elas não têm vontade nem querer de se sutilizar, ainda vibra no astral inferior. Então, se vai num lugar sutil, acha chato.
Vamos dar um exemplo. Pega qualquer um de nós, leva numa comunidade onde tem droga, tem tiroteio, tem aqueles funk, aqueles barulho no último grau de decibéis. A gente vai ficar meio transtornado lá, vai querer sair logo de lá e vir para baixo. Pega qualquer irmão daqueles que gosta dessas tiros, de droga e tal, põe sentado aqui, 5 minutos, eu vou embora desse inferno aqui. Lá, lá, amém, amém. Eles acham um tédio. O plano errante, o conceito que eles têm da luz é que quando a gente aceitar, as pessoas aceitam a ajuda da luz, é que vai ficar sentado na nuvem, tocando harpa, falando amém para todo mundo, esse tédio. Esse é o conceito. Então eles querem agitação. Então isso é o nível vibratório que cada um se encontra, diretamente proporcional. Então você entra num lugar mais sutil, se você está vibrando com as coisas sutis, você vai estar bem, se sentir bem. Você vai prestar atenção no que se rola, você vai querer crescer em função daquilo, você acredita, você tem fé. Outra pessoa não, que não vibra nisso não. Então isso faz com que a gente sinta a facilidade ou a maestria de perceber se aquele lugar é bom ou não é para a gente. Por isso que eu sempre aconselho a gente conhecer vários lugares, ir aqui, ali, lá, conhecer para ter parâmetros. Não, eu gostei mais de lá, porque eu vim aqui, fui lá, eu gostei mais de lá, me sinto melhor lá, uma conexão sincera com o Pai. É importantíssimo a gente conhecer, se autoconhecer, porque quem vai saber o local apropriado para a gente se conectar com Deus somos nós mesmos. Ninguém. Aí, o que essas religiões fazem? Fica induzindo, se você mexer com o espiritismo, você é um herege, você vai ser excomungado. É o que fazem por aí. Não, a pessoa fica tolhida, presa, subjugada, manipulada pelos dogmas e não sai por medo, tanto no espiritismo, na Umbanda, na católica, seja lá onde for. Sabe, é quase que imposto. Se você trabalhar aqui, você não pode conhecer outro lugar, trabalhar em outro lugar. A pessoa está livre de fazer o que não pode é misturar. Cada lugar tem sua técnica, tem seus métodos orientados pelo plano espiritual. Então, uma pessoa que dá um passe lá na Ramatiz não pode trazer o mesmo procedimento para cá. Tem que se adequar nos procedimentos aqui. Uma pessoa que trabalha aqui não pode fazer o que faz aqui, no Bezerra de Meira, na Ramatiz. Então, respeitando, porque as normas são orientadas pelo plano da luz. Então, não é porque a pessoa é reikiana que ela vai dar um reiki aqui, ao invés da orientação que foi passada pela direção. Mas o reiki não é bom? É bom no momento certo, na hora certa, no lugar apropriado, mas cada uma coisa no seu lugar. Tudo é luz, mas cada lugar tem seus procedimentos. Então é assim que funciona. A luz integrada, mas agindo de acordo com a necessidade de cada local. Quem mais? O espírito, depois que ele desencarna, ele só tem consciência das suas outras encarnações quando está próximo para reencarnar de novo? Quando o ser desencarna, ele ou vai para o umbral, que iria para o umbral, que não tem mais umbral terreno, está tudo aberto. O ser que desencarna, que supostamente teria que ir para o umbral, possivelmente já vai ser transmigrado para outras moradas do Pai, que não tem mais tempo de recuperação, por não ter atingido um referencial mínimo para vibrar numa multidimensão de uma nova era. Agora, quando o ser vai para uma colônia espiritual, primeira coisa que ele vai fazer é passar por um tratamento nos seus corpos inferiores, porque acumula muitas coisas, danifica muitas coisas, não é o corpo físico, é o corpos
inferiores, astral inferior, astral superior, mental superior. Então esses corpos vão passar por um tratamento numa colônia espiritual, ainda cheio de miasma, cheio de coisas a ser tratadas. Daí ele vai para estudo e trabalho. Hospitais, tem um monte de coisa para ser trabalhado lá. E depois, quando está próximo à sua reencarnação, ele se confronta com o conselho kármico da sua jurisdição, da sua colônia espiritual, porque cada metrópolis tem sua colônia espiritual. A nossa chama-se Nosso Lar. E vai de encontro com o conselho kármico. E nesse momento é que o conselho kármico nos tira do véu do esquecimento. A gente percebe todas as nossas pendências. E aí vai escolher como prova, não como expiação. Expiação não tem o contato com o conselho kármico, é numa reencarnação compulsória. Bate e já reencarna outra vez com muitas vicissitudes, muito puxada, muito sofrida, muito dolorosa. Agora, quando reencarna consciente, vem com uma prova. E essa prova a gente vai escolher. Eu quero resgatar meus erros, vindo como autista, vindo como não sei o quê, com Alzheimer, vindo como síndrome de Down, jogado numa sarjeta, e a gente vai escolher em função do que a gente quer reparar, em função do que nós fizemos. Então, a escolha de cada um. E aí o plano elabora uma infraestrutura envolvendo quem vai nos cuidar, quem vai nos ajudar, a um alto... cada um escolhe aquilo que acha melhor. Então, minha mãe escolheu me ajudar, eu escolhi também ajudá-la, e assim por diante. Eu vou reparar meus erros, ela vai reparar os dela, um ajudando o outro e tal. Isso são irmãos que se tornam afins. Não mais ela vai ser minha mãe quando desencarnar, nem eu vou ser filho dela quando eu desencarnar. Nós somos seres de afinidade. Quando desenvolver o amor verdadeiro, nós vamos estar uno na unicidade divina. Aí podemos nos encontrar. Quando estivermos livres das emoções, livres dos apegos, aí podemos nos encontrar com ela e com tantos outros seres. Não mais como mãe, mas como seres afins. Ok? Mais alguém? Então, estamos terminando as explanações, lembrando que a última iniciação de 2019 ocorrerá nesse sábado, às 14h30. Aqueles que assim desejarem e que não conseguiram fazer inscrição pelo nosso site, www.portaldesananda.com.br, poderão vir direto no dia, às 14 horas, e fazer a inscrição. Possivelmente essa turma, ou a outra, que eu acho difícil, vai ser a última turma a receber como brinde o livro Reforma Íntima para Ascensão. Está acabando, depois de muitos livros, estamos chegando no final dos mesmos. Aí para as próximas encarnações vai ter só como PDF. Aí nós estamos estudando como nós vamos proceder nas outras encarnações, nas outras iniciações, que não terão mais os livros. Então essa possivelmente será a última que daremos como brinde. E sem contar o ancoramento energético, as orientações são passadas da nova era, da transição planetária, do mantra pessoal, tantas outras coisas. Então, vamos fazer nossa prece de encerramento.
E finalizando com um mantra depois de encerramento. Te agradecemos, Pai, por tantas bênçãos recebidas e queremos convidar aos irmãos extrafísicos, caso queiram, que possam ser direcionados a esse portal de luz, sendo acolhido a um lugar apropriado à sua evolução espiritual com muito carinho e amor. Essas mães santíssimas recebam uma rosa cor-de-rosa, demonstrando nossa gratidão a elas e a todos que participaram conosco desse banquete cósmico. Que Arcanjo Miguel possa fechar os nossos campos energéticos, criando uma cúpula de proteção que, em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por encerrado mais essas explanações, dando todos juntos, graças a Deus. Então, obrigado por termos assistido o Ritual de Casa. Até segunda-feira que vem.